Aleluia. Aqueles que estamos assistindo, estamos na Power The Grace Church Foundation. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe você e sua família. Abram suas Bíblias em João, capítulo 8, versículo 2. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E hoje continuamos com a série Adoração Intencional, onde nós estudamos e verificamos várias músicas, se elas têm ou não fundamento bíblico, se elas têm ou não realmente as características necessárias para nós podermos chamar de louvor, de adoração. Características essas que são quais? O louvor tem que louvar alguém, e esse alguém específico chama-se Jesus. Se louvar qualquer coisa ou pessoa que não seja Jesus, não é um louvor, é música. Se não for Jesus, então não é louvor. É qualquer coisa menos louvor. Então, para ser adoração, tem que ser relacionado, direcionado a honrar e glorificar o nome de Deus. São características. E hoje continuamos com o artista, grande amigo nosso, Wesley Ross. Hoje vamos à música Decidi Te Amar, um dos últimos lançamentos dele. E ela fala justamente sobre isso aqui. Então todos encontraram já? João, capítulo 8, versículo 2 diz assim: E pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam, tentando, para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia ao chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Pode sentar. Oh Deus, maravilhoso Pai, nos abençoa, Deus, com o privilégio da Tua palavra, da Tua sabedoria, Deus. Nos mostra, Senhor, a Tua mensagem, ó Pai. Que essas palavras já tão lidas, já tão rebatidas, ó Deus, tenham o poder de transformar as nossas vidas, as nossas mentes. Tenham o poder, ó Deus, de fazer a Tua vontade em nosso ser, Senhor. Vem, Senhor, nos limpar, purificar, transformar, edificar, encher, preencher, capacitar, ó Pai, para a Tua grande obra, pois queremos ser agora e sempre Seus servos. Amém. Essa é uma história muito conhecida, muito batida. Inclusive, várias pessoas usam esses versículos dessa história, inclusive para dizer que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Todos somos pecadores. Olha a história, o que ele diz. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Não é bem isso que a Bíblia diz. E outros versículos que diz que sim, nós devemos julgar com a reta justiça. Mas aqui no caso não é esse a
a ideia. A música, ela diz e começa dizendo: por que seu choro entalou e o peito carregado de dor? A música começa com o artista colocando Jesus fazendo perguntas àquela mulher pecadora. Ele faz algumas perguntas e depois ele mesmo responde para ela. Ela não precisava estar tão preocupada. Ele pergunta: por que seu choro entalou e o peito carregado de dor? Por que seus olhos encharcaram e o peso que te oprime triplicou? Enquanto te apontam, te marcam com palavras que machucam. Então, essa música, esse louvor, essa adoração, ela tem base bíblica? Sim, ela está falando especificamente sobre essa história da mulher adúltera. Essa história que muitas pessoas leem ela com tanta pressa e não pegam as entrelinhas, e eu acho que não presta atenção em todo um contexto judaico, cultural, que muitas pessoas nunca se perguntaram. Ela foi pega em adultério sozinha? Acho que não, né? Se ela foi pega no próprio ato, tinha mais alguém com ela. Tinha que ser um homem, concorda comigo? Não está escrito aqui, mas ela foi pega em adultério no próprio ato. Está dizendo aqui no versículo. Está aqui? Ora, Moisés, aqui no versículo 4. Foi pega em adultério no próprio ato. Versículo 4. Quer dizer que tinha um homem junto com ela. E já que eles estavam reivindicando a lei de Moisés, que vai fazer, faça direito. A lei de Moisés dizia que os dois eram apedrejados. Nunca disse que só a mulher seria apedrejada. Isso é a lei. Cadê o homem que não carregaram, não arrastaram junto lá para a praça? Olha o tanto que eles eram corretos. Né? Corretíssimos. Estavam fazendo a justiça conforme a lei mandava. Só que não. É como muita gente hoje querem fazer julgamentos, só que sem a reta justiça. Ou seja, se você quer cumprir lei, então siga a lei. Mas seja rígida, porque a lei é rígida, a lei é específica. Ela é específica. E aqui dizia que os dois tinham que ser apedrejados. Ponto final. E como foram pegos no próprio ato, não tem nem julgamento. Era no momento mesmo, já foi pego, já arrasta para a praça, apedreja e pronto. Não tinha aquela coisa de vai preso, para um dia, o outro sai lá quando, vai ter um julgamento, e vai ter defesa, vai ter acusação. Não tinha nada disso. Foi pego no ato, arrasta para a praça e apedreja. Os dois, nunca um só. Isso é a lei. Então eles não estavam sendo corretos. Eles estavam literalmente, como a Bíblia diz, tentando Jesus para tentar achar nele um erro do qual ele pudesse ser acusado. Jesus tinha acabado de passar, no versículo 1 lá, você vai ler, você vai perceber, ele tinha acabado de passar a noite toda no Monte das Oliveiras orando. Ele foi para o Monte das Oliveiras e logo cedo foi para o templo ensinar. Então realmente ele precisava de muita oração. Porque acabou de chegar, estava ensinando o povo, lá vem os fariseus e os escribas, que se achavam os donos da lei. Os fariseus eram os mais religiosos e os escribas eram quem realmente escrevia, repassava as leis de papiros para papiros. Então eles sabiam exatamente o que estava escrito palavra por palavra da lei. Era a incumbência deles, era repassar de forma escrita a lei para vários outros papiros, para que todo mundo tivesse acesso à lei. Mas eles não estavam cumprindo a lei, estavam realmente só querendo testar Jesus. Então eles trouxeram a mulher para ser julgada e colocaram ela lá em pé, no meio do povo. Lembrando que no versículo 2, você vai ver que Jesus estava lá ensinando todo o povo que vinha até ele. Então já tinha pessoas em volta de Jesus quando eles chegaram com essa mulher adúltera. Até esses que vinham buscar ensinamento de Jesus, depois de toda essa confusão, cadê eles?
culpa nenhuma, nem eles. São tudo questões entre linhas que a maioria das pessoas passa direto, não percebe. Tinha um monte de gente lá aprendendo com Jesus, Jesus estava ensinando. Chegou os escribas com essa confusão, até o povo que estava ali pronto para ouvir, acabou não tendo mais a continuidade de ouvir Jesus ensinando. Então, quando as pessoas querem seguir de maneira errada o que o seu próprio coração faz e atrapalham todo um projeto de Deus, você acaba atrapalhando a vida de várias pessoas que poderiam estar sendo salvas ali por Jesus, aprendendo com Jesus. Eles chegaram lá fazendo uma confusão indevida. Se fosse para fazer correto, tinha que ter levado os dois e não um só. Só que com isso, outra coisa também nas entrelinhas que eu gosto muito, é que com isso eles admitiram a autoridade de Jesus. Coisa que eles não queriam, não era esse o intuito. O intuito era testar Jesus. Só que com isso, ao contrário, eles declararam diante de todo o povo que estava ali, os que já estavam, os que chegaram juntos, que estavam nas mãos de Jesus uma decisão de vida ou morte. Não era o intuito deles, o intuito era tentar Jesus para achar nele um erro. Só que eles só conseguiram com isso mostrar que Jesus sim tinha autoridade e tinha sabedoria, coisa que nem eles tinham nenhuma coisa, nem outra. E Jesus deixou que eles enlouquecessem lá por alguns minutos. Só depois que eles insistiram que Jesus levantou e deu uma resposta para eles. Sempre uma resposta bem concisa, bem resumida e bem direta. Sem meios termos. Sem talvez, quem sabe, um dia. Sempre direto. Sim, sim. Não, não. Então qual foi a resposta que Jesus deu? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Ele não perguntou assim, quem pecar menos, quem tem pecados menores ou maiores. Porque não existe pecado menor nem maior para Jesus. Ele queria aqui alguém que não tivesse pecado nenhum, que atirasse a primeira pedra. Como não existe na humanidade, entre os homens, nenhum com essa característica, então a única escolha que eles tiveram foi ir embora. Porque do mesmo pecado que eles estavam acusando a mulher, eles também podiam ser acusados. Quando a gente lê lá o profeta Oséias, no Velho Testamento, você vê Oséias casando-se com uma prostituta, simbolizando todo o projeto de Deus em que ele resgata o povo que se prostituiu, ou seja, que saiu dele e começou a adorar outros deuses. Ele chama o povo de Israel de um povo prostituto, um povo que deixou de servir ao seu Senhor. Então, todos eles aqui eram prostitutos. Não era só ela. Todos aqui eram adúlteros, não era só ela. Porque o que é o adultério? Senão você trair o seu amado, você trair o seu esposo, você trair o seu noivo, a sua noiva, você trair o seu cônjuge, a qual você jurou amor eterno. Você diz, que a morte nos separe. Quando as pessoas aceitam Jesus ou decidem adorar a Jesus, a querer realmente seguir com Jesus, essa é uma frase que a gente diz. E quando você sai da linha, foi o adultério. Você está sendo adulto quando você peca, quando você sai da linha com o seu noivo. Então todos aqueles homens que estavam ali, querendo apedrejar a mulher, eram também acusados. Jesus, ele podia, sim, acusar a todos da mesma pena. Porque ninguém ali naquela cidade estava adorando a Deus mais. Nem o sumo sacerdote, nem os sacerdotes, nem os levitas, nada. O povo estava prostituído, estava deturpado, todos os conceitos, todas as ideias de adoração, todas as ideias de Deus, de Salvador, de Messias. Eles estavam tão sem nexo,
É até difícil dizer sem nexo, porque eles eram escribas, eles eram fariseus, eles liam a palavra todos os dias, eles trabalhavam com a lei escrita, ou seja, não era aquela coisa de ouvir dizer, entendi assim. Não, eles tinham a palavra escrita, literal, na mão deles todos os dias. Então não tinha como eles falar, eu não sabia, não tinha entendido direito. Não, eles eram os únicos que tinham a palavra escrita, palavra por palavra. Então não tinha desculpa de falar, eu não sabia. Não tinha. Os que ouviram falar podem até dizer, não, eu ouvi dizer, mas eu ouvi errado, não entendi direito. Mas eles não tinham essa desculpa. Então eles eram adúlteros, propositais, por querer, porque eles não tinham desculpa de não saber. Isso é absurdo. E eles esperavam de todas as formas que viesse o Messias. Eles queriam, e a maioria dos judeus ainda ortodoxos ainda esperam a primeira vinda do Messias, o Salvador, porque eles não aceitaram Jesus como Messias. Existe uma linha judaica, que é dos judeus messiânicos, que aceitaram Jesus como Messias, a primeira vinda de Jesus. Mas ainda existe grande parte dos judeus que não aceitaram Jesus como Messias. E eles são assim, tão sem nexo de ter acesso a toda a lei, tudo que está escrito, eles têm acesso. E ver na vida de Jesus, na história de Jesus, todos os cumprimentos de todas as profecias, de tudo que deveria acontecer, um por um. Jesus fez com que fosse cumprido todas as profecias, todos os detalhes que o Messias deveria ter, ser, fazer, de um ponta a ponta, do nascimento até a morte, está escrito no Velho Testamento, e Jesus cumpriu tudo, um por um. Não tem como não dizer, por meio de palavras escritas. Não tem que colocar fé, nem eu acredito, eu quero, eu gosto, não. Em termos de profecia e cumprimento, você pega a profecia e coloca o cumprimento embaixo. Pega a profecia e coloca... Você vai ver, Jesus não deixou faltar nenhum cumprimento. E mesmo assim eles não aceitaram Jesus como o Messias. Porque o que eles queriam era o Messias guerreiro, militar, que livrasse eles da mão dos romanos. Então Jesus e Deus, no Velho Testamento inteiro, nunca prometeu libertação de escravidão humana. Nunca foi essa promessa, não está em lugar nenhum no Velho Testamento. Eu não sei por que eles têm essa ânsia de serem libertados de militares humanos, de outro povo, de alguém que está tomando conta, quando nunca foi essa a promessa. A promessa era libertar do grande mal do mundo, que é o pecado, que Adão provocou lá no Éden. Toda essa maldição foi provocada pelo pecado. Nós seríamos libertos disso e aí seríamos livres. Essa é a promessa que tem. E isso Jesus cumpriu tudo. Aí, como se não fosse pouco, lá por volta de 100 e alguma coisa, acho que 130, entre 130 e 135 depois de Cristo, eles tiveram a ideia de aceitar outra pessoa como Messias. Simão Bar-Jonas, acho que é mais ou menos esse nome dele. Depois eu posso colocar específico. Por quê? Porque era militar, comprou guerra contra Roma, fez um monte de coisa, derrubou um monte de legiões romanas e tomou conta de algumas cidades de volta e aquela coisa toda. Só que claro que Roma, o poderio que Roma era, o grande poder do mundo na época era Roma, não ia deixar isso barato. Voltou lá com mais de 100 legiões, cada legião são milhares de homens, então, mais de 100 legiões só para atacar Israel. Destruiu tudo. Matou o tal de Simão, que era o Messias, que na realidade não era nada, morreu, está lá, outro, acabou, ninguém mais fala dele, não resolveu nada, não salvou ninguém, ainda morreu e morreu com todo mundo, e ainda provocou um ato de Roma que foi o pior dos atos, onde ele destruiu Israel, destruiu o templo, expulsou Israel da terra de Israel, literalmente, e ainda colocou o nome daquela região de Filístia, que hoje chama Palestina, no ano 135 d.C., por culpa desse Messias. Ou seja, não era Messias nada, né? Ele foi uma grande confusão, uma grande encrenca. Então esses homens, com todas essas informações
situações não conseguiam ver que Jesus era o Messias. Só que Jesus, ao contrário deles, Jesus não estava preocupado com nada disso. Jesus estava preocupado em salvar almas. Tanto que nessa história você vê que a única pessoa que falou com uma mulher pecadora ali, no caso, foi Jesus. Durante toda essa confusão, você não vê os acusadores falando com ela, você não vê ninguém que estava aprendendo com Jesus falando com ela, ninguém falou com ela, simplesmente só exporam, colocaram ela em pé no meio do povo e exporam a vida dela ao escárnio, a mediocridade, a vergonha, coisa que eles mesmos deveriam ter, né? Vergonha. Mas não tinham. Só que Jesus, depois que todo mundo foi embora, Jesus virou para ela e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum homem te condenou? Você vê que Jesus não chama ela por nome específico, só fala mulher. Tem um certo alinhamento, e Jesus mexendo ali na terra, tem um certo alinhamento que um dos únicos momentos que você vê Jesus mexendo com terra, ou Deus mexendo com terra, ou era para curar, ou foi lá no Gênesis para fazer o homem. Você não vê Jesus tocando em terra, nem Deus tocando em terra, que não seja um momento de cura ou de criação. No caso, ali naquele momento, ela precisava de uma cura da alma. Jesus estava ali mexendo na terra e pensando como trazer uma cura para a alma daquela mulher. E não foi tão difícil, porque só bastou ele levantar os olhos e falar com ela, enxergá-la, olhar para ela e falar assim: olha, você existe, eu estou te enxergando, você tem valor. Algum dos homens te acusou? Não. Também não vou te condenar. Mas vai e não peques mais. Ele não disse que ela não tinha pecado. Ele falou, nem Jesus julgou. Mentira. Ele está dizendo que Jesus usou de julgamento no momento que ele disse, não peques mais. Mais quer dizer, não peque de novo, não continue pecando. Nas entrelinhas fica aqui, eu percebi, eu entendi que você pecou, só que eu te perdoo e te peço agora, não continue pecando, não peques mais. Eu sei que você pecou, eu sei que você errou. Ele não disse aqui, não, você não errou, não vou te julgar. Não, foi isso que Jesus disse. Ele disse aqui, sim, eu vi, eu sei, mas não foi para isso que eu vim aqui. Não é momento de julgamento. Não é momento de trazer dor, é momento de trazer cura. Então Jesus veio à terra, naquele momento, naquela vida de 33 anos que ele teve. Não foi para julgar o mundo, foi para trazer cura, salvação, libertação. Então ele não estava nem um pouco preocupado com as guerras militares, nem com o julgamento dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Nada disso tinha importância. Para isso, inclusive, já bastava os que estavam fazendo. Já tinha fariseus, saduceus, escribas, o diabo, os demônios. Todo mundo aí na terra, que inclusive ainda continua. Para encher a paciência e ficar julgando as pessoas poderes que eles nem têm. Porque o único que tem poder realmente de julgar finalmente, ou seja, de forma definitiva e sem concessão, vai ser no fim dos tempos. No dia do grande julgamento. Aí sim, vai no julgamento. Mas até lá, o máximo que as pessoas podem fazer é uns ajudar os outros. E como eu às vezes digo, amigo não é só aquele que baixa a mão e fala assim, muito bem, vai lá, força. Às vezes amigo é aquele que te aponta seu erro sim. Ele não é um julgamento, é um amigo tentando te ajudar. Isso também ajuda. Nem sempre é um julgamento, as pessoas têm que parar de olhar com picuinha, com vitimismo.
Ai, mas o meu amigo disse que eu fiz um negócio errado, ele não gosta de mim, não é mais meu amigo. Parece menino, parece criança birrenta. Não, ele só não quer que você se afunde cada vez mais. Porque assim como a mentira, uma mentira precisa de 7 mentiras para ser mantidas, você quando enfia o pé na lama, o normal é você enfiar logo o outro também. E quando você achar que a lama já não te incomoda mais, daqui a pouco você está todo encaminhado e já acha, nem acha que está fedido, nem acha que está sujo. Você acostuma com a sujeira. Sabe aquela roupa que a gente usa em casa, para trabalhar no sal, para fazer uma obra, para fazer um negócio? Cai um pingo de tinta, cai outro pingo de solda, não sei o quê. Ah, não é nada não. Daqui a pouco você nem se incomoda mais. Já acha que está dando normal. Se você não prestar atenção, você sai com aquela roupa para ir num lugar que nem devia ir com uma roupa tão detonada. Quando você percebe, você já está lá. Ixi, esqueci de tirar essa coisa. É assim, a gente se acostuma com o pecado. É disso que Jesus veio nos salvar. Não foi dos militares, dessa loucura. Não é isso. Foi da sujeira do pecado. E tem uma tradição africana, num país lá da África, não lembro o nome agora, que chama Sabuona. Eles fazem um tratamento de cura por meio do perdão, que eu acho uma coisa linda. Eles, quando pegam alguém que fez algo de errado, eles pegam aquela pessoa, chamam a tribo inteira, colocam aquela pessoa no meio da tribo, lá no meio da praça da tribo, com toda a tribo em volta, e aí começam. E demora 48 horas, porque ele vai ganhar dinheiro. Começam um por um da tribo a apontar o dedo para aquela pessoa que errou e dizer assim: você não é o seu erro, porque você já fez isso de bom, você já fez isso de bom, você já foi bom, você é melhor do que isso, você tem essa qualidade, você tem aquela outra qualidade. 48 horas lembrando aquela pessoa de que não foi esse o propósito de Deus na vida dele, não foi para isso que ele nasceu. Não, aquele erro não o rotula, ele é muito maior, é muito melhor do que aquele erro. 48 horas, a tribo inteira detonando, assim, uma chuva de elogios, não de acusação. O erro ele já sabe, todo mundo sabe. Ele precisa ser relembrado de quem ele é de verdade. Não adianta você pisar em cima. Quando você quer levantar alguém, você vai dar a mão e não pisar. Você não consegue levantar ninguém colocando o pé em cima, você tem que dar a mão. E é isso que eles fazem lá. 48 horas. Aquele homem no meio da tribo, em todo mundo, falando de coisas boas que ele é, que ele já fez, que ele já falou. Isso traz nele uma vitalidade e um perdão tão grande e um senso de responsabilidade tão gigante que ele se envergonha tanto que nunca mais aquele mesmo erro, eu acho que ele não comete mais não. Tenta pensar nisso. 48 horas, toda a sociedade, centenas de pessoas dizendo o quanto você é bom, que confia em você, que vê qualidade em você. Você não vai querer desagradar esse povo de novo. Chega a ser difícil de engolir, pensar em desagradar esse povo de novo. É assim que eles tratam. Muita gente pensa que quando eu coloco no meio, todo mundo em volta parece que vai apedrejar. Não. Só para tratar. Isso é tratamento. E foi isso que Jesus fez quando falou com ela. Sem acusar, sem levantar a voz. Mulher, cadê os acusadores? Ela deve ter até levado um susto. Nossa, um homem desconhecido falando comigo. Podia estar aqui me acusando. Estava falando manso. Mas Jesus é manso. E nessa música, quando ele faz essas perguntas, por que o seu choro entalou e o peito carregado de dor? A gente lembra lá de Salmo 34:18, que diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito esmagado. Porque os seus olhos encharcaram, o peso que te oprime triplicou. Quem serve Jesus não pode ter peso oprimido.
Porque Jesus diz lá em Mateus 11, 28, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, lhes aliviarei. Então, não tem porquê, se você realmente está com Jesus, continuar carregando esse peso. Enquanto te apontam, te marcam com palavras que machucam. Se tem uma coisa no mundo que mais machuca, não são atos, nem armas, nem pedras, palavras. A palavra tem poder de criar, como tem poder de destruir. Você consegue machucar mais as pessoas com palavras do que com tapa. Tem tapa que você esquece, palavras que não. Eu, quando era menino, a gente, naquela época, tinha aquelas coisas de brigar, de um menino pegar outro, e dar porrada aqui. Era normal da época, hoje, graças a Deus, não é. Na maioria dos casos, eu nem lembro. Eu não lembro quem foi, se aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Os que eu levei, os que eu também, não lembro. Tem ninguém na minha mente aqui para me gostar ou ter raiva, não. Se esquece. Agora, tem palavras que não se esquecem, que machucam. Então, quando fala que te marcam com palavras que machucam, cuidado quando você for tratar com as pessoas, falar com as pessoas. Meçam as palavras. A palavra falada é uma flecha lançada, você não consegue pegar ela de volta. E ela com certeza tem uma ponta, vai machucar. Não, mas machucou, mas eu corri lá e tirei. Verifica que ficou um buraco. Nem que seja uma cicatriz, eu garanto que fica. Ele continua na música dizendo, só te observo, também choro quieto. Jesus falando para a mulher. Só te observo, também choro quieto. Jesus chorou 2 vezes na Bíblia. Uma, quando estava diante do túmulo de Lázaro, por causa das irmãs dele, ali chorando. E outra, quando estava entrando em Jerusalém, naquela última semana da vida dele. Ele olhou para Jerusalém, sabendo o que aconteceria no ano 70, ou seja, 40 anos depois, ele chorou, porque sabia que ali haveria grande destruição, e mães chorariam pelos seus filhos e tudo. Ele fala isso. Ele chorou nesses 2 momentos. Então, sim, ele tinha sentimentos, ele era humano. E ele chora pelo sofrimento das pessoas. Então, essa parte da música diz, só te observo, eu também choro quieto. E ele continua na música dizendo assim, eu era o único que poderia apedrejar. Muita gente também lê essa história e não pensa nessa parte. Qual foi a frase que ele disse? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. De todo aquele ambiente ali, quem podia tirar a pedra? Só Jesus. Então ele podia. Ele, usando a própria frase dele, se ele pegasse uma pedra e atirasse, ele não estaria fazendo nada de errado, porque o apedrejamento era legal, era a punição realmente para adultério. Ele não tinha pecado nenhum, e a frase que ele usou é: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sendo assim, ele tinha uma escolha. Ele tinha escolha. Só que ele diz na música: mas eu decidi te amar. É decisão. Você pode julgar e tirar pedras, ou você pode amar. Ah, mas a pessoa não presta. Ninguém presta. A pessoa não é fácil. Ninguém é. Todo mundo é cheio de birrinha, cheio de mania. Todo mundo. Me mostra um que não é, que eu vou te mostrar que você está errado. Com certeza tem. Pode levantar o lençol que você vai achar. Sempre tem. Ninguém é perfeito. Esse Deus olhou do céu para o mundo e viu que não havia nenhum bom. É o que a Bíblia diz, não sou eu. Então ele diz: mas eu decidi te amar. Somente eu era o sem pecado para matar. A música diz. Só ele podia.
Somente eu era o sem pecado. Poderia até matar naquele momento, sem estar pecando, inclusive. Que era legal, ele não estaria fazendo nada de errado. Lembra sempre disso. Ele podia ter pegado uma pedra e acertado na cabeça daquela mulher. Ai, mas Jesus está fazendo uma coisa dessa? Não. Era legal, era a lei da época, não tinha nada de errado nas pessoas que apedrejavam. Eles podiam fazer isso. Só que Jesus decidiu o quê? Amar. E a música termina dizendo: vai em paz, não peques mais. Então a música literalmente, ela é só sobre a história da mulher. Mas Jesus preferiu amar e mostrar para ela que ainda tinha vida adiante. Vai, mas não peques mais. Eu estou te dando outra chance. Até aqui, você fez o que você quis, mas por favor, daqui para frente, ouve o que eu estou te pedindo. Não peques mais. Deus deu uma nova vida para aquela mulher. Então, ela teve que procurar algum jeito de viver de maneira correta. Quem de nós que nunca se sentiu assim, igual uma mulher pecadora, diante de fariseus? Os fariseus hoje é o mundo. Eles amam acusar as pessoas. Não vou nem dizer julgar, porque julgar, as palavras que ele fala, não falam, não é julgamento. Julgamento é só de Deus. Mas acusar. Quando o trabalho de acusar é o trabalho do diabo, ele é o acusador. Então quem vive de acusação, acusando as pessoas, devido ou indevidamente, sendo verdade ou não, é gente que não tem ligação com Deus, porque acusar não é um trabalho cristão. Nem Jesus não veio como acusador e nem como juiz, ele veio como advogado. Ele julga as nossas causas e aqueles que já estão com ele já estão lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E os seus pecados já foram perdoados, jogados no mar do esquecimento, do qual nem Deus se lembra mais. Então, ponto final da história. Nem o acusador não tem mais direito de te acusar de nada sobre os seus pecados, porque os pecados já foram perdoados. Então, quem fica nessa balela, primeiro não está com Cristo, segundo não conhece a Bíblia. Porque eu não posso ser acusado pelos meus pecados, porque os meus pecados já foram perdoados. Então quem fica acusando os outros de pecado, não conhece Deus, não conhece a Bíblia. Que Deus nos perdoe e nos liberte. E a gente tem que orar por eles, porque são pessoas que não têm conhecimento e o povo padece por falta de conhecimento. Quando o diabo nos acusa, e quem acusa, gosta de ficar acusando as pessoas, tem que tomar cuidado com isso. Quando o diabo, o grande acusador, nos acusa de algo, isso não faz dele puro nem santo. Pelo contrário, ele só está tentando mostrar que ele tem parceiros aqui na terra. Então, quando as pessoas gastam tempo, ao invés de estar no ID, pregar o evangelho, tá, ID e acusa a humanidade, ele está fazendo parceria com o diabo. Isso não faz dele melhor, porque ele é tão pecador quanto a pessoa com a qual ele está falando. Pelo contrário, só demonstra mais ainda a falta de conhecimento, e a falta de ligação com Deus, e a falta de apego à salvação. Ele devia estar preocupado com a própria salvação dele, que é particular e intransferível. Toma conta da sua vida, deixa no outro. Ele nos aponta tentando mostrar que somos como ele. Só que isso é pura inveja. E o grande trabalho do diabo, o grande trabalho do acusador, que infelizmente ainda consegue parcerias aqui na terra, além dos demônios, claro, ainda tem humanos que fazem parceria com ele, é que ele já está julgado e condenado e definido a sua pena no final da Bíblia, em Apocalipse. Ele vai ser jogado no grande lago de fogo. Ah, o diabo não vai para o inferno? Não, porque o inferno não é um lugar, é um sistema. O próprio inferno também será jogado no lago de fogo, que mostra que ele não é um lugar, e sim algo. Mas isso é outro estudo. Então sim, já está condenado. Definida a pena dele, ele sabe disso.
Sabendo disso, o que ele quer? Quantos puderem ir comigo, eu vou levar. E aí tem gente que ainda faz aliança com ele. Mas Jesus, naquele dia, escreveu na terra, calmamente, sem levantar a voz, sem fazer nenhum estardalhaço, sem fazer nenhuma mágica ou perlimpimbim, nada, só falando mansamente com a mulher, transformou e deu uma nova chance, uma nova vida e a liberdade daquela mulher. Às vezes não precisa a gente ter muito conhecimento bíblico para poder fazer o ID, pregar o Evangelho. Basta você falar do amor de Cristo para o seu próximo. Jesus aqui você não viu ele citando nada do discurso do monte, ele não ensinou uma grande teoria, ele só mostrou para ela: olha, você é amado. Vai, mais. Fica tranquilo, está tudo bem. Vamos ouvir a música? Seu choro entalou e o peito carregado de dor, porque seus olhos encharcaram e o peso que te oprime triplicou, enquanto te apontam, te marcam com palavras que machucam, ferem, te arrasam, e você sofre assim, então só te apontam, te marcam com palavras que machucam, ferem, te arrasam, e você sofre assim. Só te observo, choro quieto, eu era o único que poderia apedrejar, mas eu decidi te amar, somente eu era o sem pecado pra matar, mas eu decidi te amar, mas eu decidi te amar, meu filho. Eu decidi te amar, meu filho. Oh, eu decidi te amar, meu filho. Oh, eu decidi te amar, meu filho. Choro entalou e o peito carregado de dor, porque seus olhos encharcaram e o peso que te oprime triplicou, enquanto te apontam, te marcam com palavras que machucam, ferem, te arrasam, e você sofre assim, então só te apontam, te marcam com palavras que machucam, ferem, te arrasam, e você sofre assim. Só te observo, também choro
decidi te amar, meu filho. Que possamos seguir a Deus amando como Ele nos amou. Que possamos falar e mostrar o amor de Deus através dos nossos atos e palavras. Que em nome de Jesus vivamos o amor transformador, curador e encantador que Deus tem por cada um de nós, que transforma, Deus, que vivifica, que cura, que liberta, porque o amor dele nos traz a paz que excede todo entendimento. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que temos paz, apesar dos problemas. E essa paz vale tudo, porque o amor de Deus é tudo em nossas vidas.